Paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para gravar mais um vídeo falando de Jesus, falando do Evangelho de Jesus Cristo. Nesse mesmo lugar onde nós já gravamos outros vídeos. Esse aqui é o 17º, se eu não me engano. Gravamos muitos vídeos, muitas mensagens, sempre falando do Evangelho, das coisas relacionadas ao Evangelho, da Palavra de Deus, dos personagens, né, relacionadas ao Evangelho. Mais uma vez nós vamos gravar mais uma mensagem nesse mesmo lugar, nesse quintal, lugar aberto, com o mesmo intuito, né, com o mesmo objetivo de falar do Evangelho. Sabemos que o Evangelho é a boa nova de salvação para todos os homens. É a boa notícia de salvação. Qual é a boa notícia? Nós estamos perdidos, né? A humanidade está perdida, porque se afastou de Deus devido ao pecado. E Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Jesus veio, né, nasceu, morreu numa cruz, justo, né, sem pecado nenhum, foi condenado no nosso lugar. Morreu por nós, né, numa cruz do Calvário. No terceiro dia foi ressuscitado por Deus, subiu ao céu, está lá. E temos a promessa de um dia ele voltar para buscar a sua igreja, o seu povo que está aqui na terra. Que são todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? Se arrependem da sua vida carnal nessa terra e reconhece, recebe o Senhor Jesus como Salvador, reconhece que é pecador, né? Que não tem como escapar, né, por si mesmo da morte eterna. Recebe então o Senhor Jesus, aceita, né, o sacrifício feito por Cristo Jesus, e assim o Deus nos recebe por filhos, né? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje queria colocar aqui como tema, falando um pouquinho do pecado, né? Porque o pecado é que originou, né? Vamos dizer assim, toda essa situação, né? O pecado levou Jesus a morrer numa cruz, né? Por causa do pecado, né? Para salvar o homem. Mas o que é o pecado, né? O que significa, né, o pecado? O que é pecado? Né? Literalmente falando, a palavra pecado significa errar o alvo, né? Traduzido de uma forma literal para o português seria errar o alvo, né? Errar a meta, né? Então Deus determinou uma meta, né? Um alvo para que o homem vivesse dentro daquilo, e o homem errou, né, vamos dizer assim, né, desobedeceu a Deus, pecou contra Deus, né? Então Deus deu uma lei para o homem cumprir, né? E o homem não cumpriu, errou o alvo, não errou, desobedeceu a Deus, quebrou a lei de Deus, pecou contra Deus. O pecado trouxe a consequência, e a consequência do pecado é a morte, né? A morte eterna, a morte espiritual, e depois também a carnal, né? Todos nós, né? Porque no começo Deus fez o homem perfeito, né? A sua imagem e semelhança, Adão e Eva, a Bíblia nos fala disso, para viver eternamente. Mas quando entrou o pecado no mundo, primeiramente afastou os homens de Deus, a morte espiritual, e depois entrou também a morte física. O homem passou a viver um tempo aqui na terra e morreu. E Jesus veio aqui para poder trazer o homem para Deus de novo e dar ao homem a eternidade que ele perdeu quando pecou. Precisamos entender uma coisa: Deus não ficou surpreso quando Adão pecou, logicamente, né? Porque Deus já bem sabia, né, que o homem pecaria. O homem, né,
Deus determinou, deu uma ordem para o homem, e o homem pecou, e nós não podemos achar, né? Nossa, Deus fez Adão e ficou decepcionado com Adão, né? Como se Deus dissesse assim, né? Não, eu criei Adão, agora Adão pecou. Não é nada disso. Né? Deus já sabia, né? Deus permitiu tudo isso, essa situação, para que nós, seres humanos, pudéssemos entender duas coisas: que sem Deus nós não somos nada. O homem depende de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Até aqueles que não acreditam em Deus. Até aqueles, os ateus que dizem que não existe Deus, não acreditam em Deus, eles dependem de Deus. Uma prova disso é só tirar o ar. Né? Tira o ar deles, não é isso? Pronto, morreu. Tira o fôlego de vida que foi dado por Deus. Seja ateu, seja crente, seja quem for, morreu, acabou. Então depende de Deus. Não depende do ar. O ar foi Deus que nos dá. Né? O sol, a luz, a água. Então somos totalmente dependentes de Deus. E é para que o homem pudesse entender isso. Né? Ver isso, enxergar isso. E também, né, o homem poder entender que ele, além de ser dependente de Deus, ele é falho. Né? Porque o homem, irmãos, ele foi feito à imagem, diz a Bíblia, semelhança de Deus. Né? A nossa imagem está muito próxima à imagem de Deus. Né? Isso é um privilégio para nós. Né? O Senhor nos abençoou o homem com muitas coisas parecidas com Deus, a semelhança de Deus. A Bíblia fala disso, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus permite a entrada do pecado, não é porque Ele, né, para Ele ver que o homem é pecador. Deus já sabia que o homem pecaria desde o princípio. Então é que a Bíblia fala que Jesus, na verdade, ele já foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus, já sabendo que o homem pecaria, já esse plano de salvação, que era a morte de Cristo, Jesus já estava também programado, vamos dizer assim, já estava previsto, só que tinha um tempo para se manifestar, dentro de um tempo de Deus, que já foi manifestado. Né? Então Deus permitiu a situação também para isso, para que o homem entendesse que dependemos de Deus e que somos falhos, né? Apesar de estarmos próximos a ser, vamos dizer assim, a semelhança, né? Não igual a Deus, mas a semelhança, a imagem, como a palavra diz, nós estamos abaixo de Deus. Né? Só Deus é imortal, só Deus é o Todo-Poderoso, né? Todo o poder está em suas mãos, Ele é único, né? Ele não divide a sua glória com ninguém, mas o caso do homem ser um ser dotado de inteligência, de vontades, né, próprias, certo? De entendimento, né? Deus dotou o homem de todas essas coisas. O homem deixa entrar um pouquinho a soberba, né? Soberba de querer ser igual a Deus. Até hoje é assim, né? Nós sabemos que o único que é imortal é Deus. Mas o homem, na sua soberba, vamos dizer assim, ele acha que ele tem alguma coisa de imortal nele mesmo. Né? Então pessoas dizem aí que a pessoa morre, mas não morre. Ela morre, mas tem uma alma imortal que vai para algum lugar, depois volta, né? Ou outros dizem que ela está no céu ou no inferno, essa alma, ou no purgatório, enfim, né? Outros falam que vão para uma outra dimensão, e aí temos doutrinas diversas, né? Tudo mostrando que o homem sempre quis ser igual a Deus, né? Imortal, né? Tem um poder sobre si mesmo, né? Tem um poder sobre a sua vida, tem poder de decisão da sua vida, mas nós não temos. Nós somos dependentes de Deus, somos falhos e pecadores. Por isso que o pecado entrou no mundo, para que nós pudéssemos compreender isso, né? Então nós vamos falar do pecado, e
E vamos falar do pecado que alguns chamam de pecado original, que foi o primeiro pecado mesmo, que causou a queda do homem. Mas entendamos que este pecado está sobre Adão, porque o pecado não passa, né? Eu pequei, vai passar para meu filho? Não. Adão pecou, vai passar? Não. Adão pecou e o pecado de Adão está sobre Adão. Eva pecou e o pecado de Eva está sobre Eva. Cada qual vai pagar, vai dar conta de si para Deus, né? Naquele dia. Na verdade, já estamos dando conta para Deus, né? Naquele dia, no último dia, nós só seremos... será o juízo, né? O dia final, o dia que Jesus vier, haverá o juízo da parte de Deus. Ou seja, o juízo é culpado e inocente, né? Quais serão os culpados, no caso? A Bíblia diz, irmão, que todos pecaram, né? Todos pecaram. Então, naturalmente, estamos todos condenados. Jesus disse que ele não veio para condenar o mundo, veio para salvar. Por que ele disse isso? Porque o mundo já está condenado. Então estamos todos condenados. Então naquele dia quem que vai ser salvo? Será que é porque nós somos bonzinhos, porque nós somos religiosos, porque nós somos da religião A, B, C, porque ajudamos outros, porque fizemos obra de caridade, porque somos da família tal, somos... Será que é por isso que nós seremos julgados? Não, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Não interessa quem é, de onde que é, que família que é, que religião que é, todos pecaram, né? E nós somos justificados por Deus por meio da fé em Cristo Jesus. A morte e ressurreição de Cristo Jesus. Então, aqueles que reconhecer que é pecador, né? Se arrepender dos seus pecados diante de Deus, receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, único, né? Ter fé nele, andar, né? Apresentar frutos dignos de arrependimento, mudar a sua vida de pecado, viver para Deus, viver conforme Deus quer, ou então procurar pelo menos viver conforme Deus quer. Sabemos que a lei de Deus é perfeita, Deus é perfeito, e nós ainda que devemos procurar a perfeição, de andar conforme Deus quer, mas nós somos falhos, né? Mas Deus conhece o nosso coração, então nós vamos procurar andar conforme Deus quer, e por vezes falhamos. A Bíblia diz que nós temos um advogado, o Senhor Jesus, ele hoje é o nosso advogado diante de Deus. Erramos, clamamos a Deus, né, em nome de Jesus, e ele nos perdoa. Então somos totalmente dependentes de Deus, dependemos de Deus, né, para vivermos, e vamos depender de Deus também para sermos salvos da condenação eterna. Então, naquele dia, irmãos, nós serão salvos, não é porque eu vou ser salvo, não é porque eu sou da religião A, da religião B, se eu sou evangélico, católico, nada disso. Eu vou ser salvo se eu tiver fé em Cristo Jesus, né? Conhecer diante de Deus que eu sou pecador, dependente dele, da misericórdia dele, da graça dele, me arrepender dos meus pecados, arrepender de coração mesmo. Arrepender significa conversão. Você está indo para lá, você se arrepende de ir para lá, você vem para cá. Então você está indo num caminho errado, né, num caminho do pecado, você se arrepende e aí você volta do caminho onde você está indo. Então a pessoa que diz que se arrependeu, mas continua fazendo a mesma coisa, continua andando no mesmo caminho, na verdade não se arrependeu nada. Arrependimento, ele produz uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de direção, né? Você andava na idolatria, você não anda mais. Você andava na avareza, você não anda mais. Você andava na prostituição, você não anda mais. Você andava nos vícios das drogas, da bebida, os vícios do cigarro, prejudicando o seu corpo, que também é o templo do Espírito Santo, você não anda mais. Você não faz mais isso, né? Você falava mal dos outros, você não fala mais, né? Você mentia, você não mente mais. Então é mudança de direção, mudança de vida, tá certo? Isso é o arrependimento. Então, se não houver isso em nós não entendemos o que é o Evangelho. Tem muita gente que ganha dinheiro aí de uma forma ilícita, né, cobrando juros altos, né, das pessoas, tá certo? Dinheiro sujo muitas vezes, de jogo, né, de prejudicar os outros.
E acha que Deus não está vendo essas coisas. Né? Vai lá, pede perdão e continua fazendo a mesma coisa. Mente o tempo todo, né? Engana as pessoas, certo? E aí, você acha que Deus não vai punir? Aí sim. Né? A punição é a morte eterna, certo? Então, irmãos, o pecado é grave, o pecado é um câncer na nossa vida, tá certo? Que nós temos que ser extirpados. E a forma de extirpar ele é pelo sangue de Jesus, não tem outro remédio não. Né? A religião muitas vezes quer encobrir o pecado, não, quer maquiar o pecado, certo? Não temos que maquiar o pecado, não temos que tirar o pecado da nossa vida, tá certo? De que jeito? Pelo arrependimento, pelo sangue de Jesus, certo? É isso, o único remédio é esse, o pecado, não tem outro remédio não. Bom, aí nós vimos lá em Gênesis capítulo 3 a queda do homem, né? Então nós entendemos que Deus criou o homem, né? Os animais, todas as coisas, né? Deus criou, fez um jardim chamado Jardim do Éden, e ali plantou todo tipo de árvore, né? Coisas que o homem poderia comer. Fez também do homem, tirou uma costela e fez a mulher, né? Eva, é assim que a história mostra. E os dois estavam ali, Deus descia sempre na viração do dia para conversar, então tinha perfeita comunhão do homem sem pecado com Deus sem pecado, o homem santo com Deus santo. Então os dois, né, estavam em perfeita comunhão ali no Jardim do Éden. A palavra diz que Deus descia, né, até o jardim para conversar com o homem, tá certo? Mas teve um dia então que a palavra diz aqui no capítulo 3 de Gênesis, né, verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então veja bem, irmãos, Deus tinha dado uma ordem, né, para a mulher, para o homem, e o homem naturalmente passou para a mulher, tá certo? Que não se podia comer daquela árvore que estava ali, determinada por Deus. Na verdade tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a que Deus não queria que eles comessem, proibiu de comer, e tinha a árvore da vida, né, também ali. E da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, determinou Deus que não comesse. As demais árvores, né, todas poderiam ser comer do fruto dela. Então veja bem, foi um mandamento que Deus deu. Um mandamento. Mas a mulher, né, instigada aqui pela serpente, que é a figura de Satanás, né, Satanás certamente entrou numa serpente, né, e falou com Eva ali, né, e já mentindo, né, a Eva, né, dizendo, colocando uma conversa: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus não disse isso, né? Deus falou que poderia comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, né? Aí Eva falou: olha, não, foi só daquela árvore lá, e o dia que eu comer ou tocar nela eu vou morrer. A serpente disse: certamente não morrereis, tá certo? Então qual que é a função do diabo hoje? Né? É falar para você, para mim, certo? Que o pecado meu não tem importância diante de Deus. É a mesma coisa, né? O pecado traz a morte. O pecado, ele traz a morte, a morte eterna para nós. E o diabo, ele quer dizer para você que não é. Não é. A palavra diz que, olha, Jesus falou assim: se vocês não crerem que eu sou, né, e não se arrepender dos seus caminhos maus, vocês vão morrer nos seus pecados e vão ser condenados. É isso que Jesus está dizendo. O evangelho é esse, certo? E a serpente fala assim: não é bem assim, né? Não é bem assim. Você vai lá, né, você pratica uma religião, você cumpre lá um ritual religioso de sacrifício, não sei do que, e pronto. Isso você está perdoado, Deus perdoa. Não é assim, não. Perdão genuíno,
perdão, tem que haver um arrependimento genuíno de coração da pessoa, arrependido, contrito diante de Deus, humilhar diante de Deus, reconhecer que é pecador, que é falho, que pecou contra Deus, né? Constranger o seu coração, compungir o seu coração, entristecer o seu coração diante de Deus, porque você pecou, pedir perdão em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, né? Aí sim, aí Deus vê a sinceridade do seu coração, vê que você realmente está arrependido e não fazer mais, não pecar mais. Se você arrepender e continuar no pecado que você está, no arrependimento, Deus não vai aceitar um negócio desse. Ninguém aceita, né? Imagine você ter um funcionário, vamos dizer assim, né? Um funcionário rouba você, aí ele pede perdão e continua roubando. Continua roubando. Você pode até perdoar ele a primeira vez, né? No seu trabalho aí. Você tem um funcionário, você pega ele roubando, ele pede perdão para você, que não vai fazer mais, aí você perdoa e ele continua roubando na sua empresa. Você vai aceitar um negócio desse? De jeito nenhum. Não é? Então, logicamente que Deus também, o arrependimento tem que ser sincero, você não pode mais continuar naquela vida do pecado, tá certo? Ainda que você venha cometer outro tipo de pecado, mas aquele pecado, por exemplo, você é adúltero, você não pode continuar adulterando. Se é ladrão, você não pode continuar roubando. Você não pode pecar, outra situação, mas aquele pecado que você pediu perdão para Deus, você não pode mais, tá certo? Então a função do diabo é essa aqui, ó. Deus fala que vai morrer. Aí você vem e fala, não vai morrer, certamente não morrereis. Sabe por quê? Porque Deus sabe, Eva, que no dia em que ele comer daquele fruto que ele proibiu, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí, ó. Estigou, você é igual a Deus. É o que acontece hoje, né? As pessoas, você é igual a Deus, você é imortal, vou estar no céu com Deus, né? Né? Isso é um maligno, né? Pecamos, estamos sujeitos à morte eterna, vamos morrer fisicamente, porque a morte passou a todos os homens, né? E no dia da volta de Cristo, aqueles que aceitarem Cristo, se arrependerem dos seus pecados, reconhecerem Jesus como seu Salvador e Senhor, esses serão salvos. Os demais que permanecerem com seus pecados serão condenados. Morte eterna. Pecado é sério. Pecado é um câncer, né? Uma pessoa que peca está no câncer em fase terminal, e se ele não se arrepender, se ele morrer em seus pecados, a gente não sabe o dia que vai morrer, né? A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, né? Quantas pessoas morrem de acidente. Se ela morrer em seus pecados, está condenado, irmão. Condenado. Então é sério, não é questão de religião. Entenda bem. Bom, aí aconteceu. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, a cobiça da carne, ela viu, né? Deve ser gostosa, né? A cobiça da carne. Agradável aos olhos, e agradável aos olhos, cobiça dos olhos. Olhou, né? Desejou. E a árvore desejável para dar entendimento. Opa, vai me dar entendimento, você é igual a Deus. Então aqui, irmãos, está aquilo que está em nós até hoje. A soberba da vida, querer ser igual a Deus, né? Ou então achar que Deus não existe, que você não precisa de Deus. Tudo isso é soberbo, mano. Os ateus, eles são soberbos, né? Eles acham que Deus não existe, que ele é dono da vida dele. Mas não é. É só parar, como eu disse, é só parar de respirar. Tira o ar dele e acabou. Entendeu? Às vezes a pessoa é tão soberba que você vê essa história da dengue, né? O homem acha que é tão poderoso, aí Deus manda um mosquitinho, né? Um negocinho assim, um mosquitinho dá uma picadinha na pessoa, aí pega a dengue e se bobear mata, né? Então você vê que Deus, nós não somos nada, né? Nós somos pode sim. Grande é Deus, tá certo? Então, irmãos, aqui, desejou, opa, vai ser bom para dar entendimento, você é igual a Deus. Certo? Soberba da vida. Olhou, desejou, cobiça, cobiçou com o olho e cobiçou com a carne. É a carne, a natureza carnal nossa, né? Aí aconteceu, esticado por Satanás, cobiçando no olho, cobiçando na carne, desejando ser igual a Deus, soberba, comeu do fruto proibido, que Deus tinha determinado para não comer, desobedeceu a Deus, deu para o marido comeu também. Na mesma hora, a palavra diz que foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus,
né? A vergonha, né? O pecado traz uma vergonha. A primeira coisa quando a gente peca é uma vergonha, né? Trouxe a vergonha para eles, né? E eles tentaram, aqui diz que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Tentaram encobrir a sua nudez, né? Isso aqui é religião, não? A religião tenta encobrir, sabe, o pecado com rituais religiosos. Você faz isso, e a pessoa vai vivendo daquele jeitinho dela mesmo. Rituais religiosos, né? Aventais. Tentaram cobrir ali, certo? Ouvir a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim, né? Naquele dia também ele foi, aqui diz pela viração do dia, quer dizer, no finalzinho da tarde, né? Virando um dia, escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eles esconderam, né? Então o pecado traz duas coisas para nós. Primeiro, a vergonha. Nós tínhamos envergonhado diante de Deus, certo? E queremos esconder de Deus. E às vezes escondemos de Deus dentro da igreja, dentro da religião, né? Quando então nós escondemos de Deus, não queremos, né, nos apresentar diante de Deus, aí ficamos dentro da religião, né? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás, Adão? Né, diz aqui. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me, né? Aí Adão confessou aqui, né, para Deus, né? Aí disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Aí começa uma história aqui interessante, né? Porque o pecado muitas vezes é assim, né? É difícil o homem admitir o erro, admitir o seu pecado, né? O pecado é o erro é o alto, né? Mas quando é descoberto o pecado, é revelado, a gente tem essa coisa de querer passar para os outros, né? Aí quando Deus questionou Adão sobre se ele tinha comido a árvore, ele falou assim: ó, a mulher, né? Então disse Adão, verso 12: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Quer dizer, Adão jogou a culpa em Eva, tá certo? E em última instância em Deus, né? Porque ele diz aqui: a mulher que tu me deste, Deus. Foi o Senhor que me deu. O Senhor me deu aquela mulher lá, e a mulher me deu a coisa eu comi. Jogou a culpa na Eva e em Deus, Adão. Aí Deus questionou a mulher. Disse a mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente. A serpente me enganou e eu comi. O diabo. E hoje em dia está um tal de jogar a culpa no diabo, né? O diabo não peca, irmão. O pecado do diabo está na vida dele. Na vida do pecado, a desobediência a Deus. Ele já está condenado, certo? Só que ele, como condenado, ele quer instigar você a pecar também, certo? Mas ele não pega a sua mão e faz você pecar. Não é assim, tá certo? Ele vê que você está desejando, o seu olho olhou para o pecado, a sua carne desejou e você está, né, soberbão, certo? Achando que pode resolver a sua vida, né? Que Deus não está te vendo, tá certo? Deus vê a gente em todo lugar. Está me vendo aqui, eu estou falando, Deus está me vendo. Está observando o que eu estou falando. Você que está aí também, Deus está te vendo, tá certo? Aí a pessoa acha que pode esconder de Deus, né? Aí, por que fizesse isso? A serpente me enganou e eu comi. Jogou a culpa na serpente. Na verdade, Adão comeu porque quis, Eva comeu porque quis, e nós pecamos, não, porque nós queremos. Porque a cobiça do olho, a cobiça da carne e a soberba da vida está em nós. É a carnal, é a nossa natureza carnal. Certo? Aí veio a sentença de Deus. Veio a sentença de Deus. Primeiro sobre a serpente, né? E ele então decreta para a serpente que, porquanto fizesse isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Então decretou a sentença em cima do diabo, meu irmão. Aqui a serpente é só uma figura, certo? E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás no calcanhar. Então a descendência, certo? A descendência humana, que é Cristo Jesus, né? Jesus aqui representa a semente da mulher. A semente da mulher que representa a igreja, o povo de Deus, o Israel de Deus. Então Jesus nasceu, né, dos judeus de Israel. O que aconteceu com Jesus? A serpente feriu o seu calcanhar. Quer dizer, Jesus morreu numa cruz por causa do nosso pecado, por causa da serpente que deu uma força para nós pecar, tá certo? Feriu o calcanhar, mas Deus ressuscitou ele ao terceiro dia. Então foi só uma ferida no calcanhar, vamos dizer assim. Agora a serpente foi pisada na cabeça.
por Jesus, quando ele ressuscitou. Deus, né, a descendência da mulher, da igreja, do povo de Deus, pisou na cabeça da serpente, né, quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E nós também, quando nós estamos debaixo do jugo de Satanás, fazendo pecado, né, cometendo os pecados, quando nós reconhecemos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, né, colocamos a nossa fé em Jesus, rejeitamos o diabo, arrependemos do nosso pecado, não queremos mais viver com o diabo, queremos viver para Deus, nós pisamos na cabeça de Satanás. Certo? É dessa maneira que nós pisamos na cabeça de Satanás, quando nós aceitamos Jesus e arrependemos do nosso pecado. Aí vem a sentença sobre a mulher, né? Multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, com dor terás filhos. Então a mulher hoje tem muitas dores para ter filhos, né? E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, né? A mulher, nem tanto hoje, né? Mas a mulher passou muito tempo sob o domínio humano, do homem, né? No casamento, certo? O homem, até hoje, né? Existem muitas mulheres que são maltratadas aí pelos maridos, né? A mulher é um ser mais frágil, vamos dizer assim, do que o homem aproveita disso, né, para dominar a mulher, para querer bater. Eu não sou a favor disso não, sou contra, tá certo? E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha a sentença em cima do homem. Então o homem foi o maior responsável. A pessoa fala que foi a mulher que pegou, a mulher pegou da árvore, mas o homem é responsável, porque Deus falou com o homem. Deus deu a ordem para o homem passou para a mulher. O homem não soube proteger a mulher, não deixar a mulher pecar. Certo? Então o homem é o grande culpado. Por isso que fala que em Romanos 5,12 fala que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Então não tem nada que jogar a culpa na mulher, não, conforme Adão fez ali, né? É o homem mesmo, o homem que é o, vamos dizer assim, o provedor da casa, tá certo? E o homem tinha a obrigação de proteger ela. Não protegeu, deixou nas garras de Satanás e aconteceu. A terra se tornou maldita, irmãos, por causa do pecado. Olha só, a terra, até então, a terra só produzia coisa boa, né? Não tinha mato, não tinha erva daninha, não tinha coisa ruim não, espinho, cardos, essas coisas não tinha, era tudo árvore boa, né? Hoje tem árvore venenosa, hoje tem tanta coisa ruim que a árvore dá, né? Então aqui, ó, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. A árvore passou a produzir espinhos, cardos, coisas más, né? E comerás a erva do campo, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Está aqui, a morte entrando na vida do ser humano por causa do pecado, sentença terrível. Deus aumentou agora, antes ele trabalhava, hoje tem que trabalhar muito mais, com suor, para poder ganhar o pão de cada dia, tá certo? Então a gente vê tantas pessoas aí trabalhando para ganhar o pão de cada dia, um sofrimento muito grande, tudo isso por causa do pecado. Maldita será a terra, né? Porquanto és pó, e em pó tornarás. Está aqui. Então falou que ia morreu, está determinado. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes, né? Nós todos viemos de Eva, tá certo? Carnalmente falando, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Então tirou aqueles aventais, né? Aquelas coisas religiosas, aqueles rituais religiosos que eles tinham tentado cobrir o seu pecado. E Deus aqui, ó, e fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles. Veja bem, de peles os vestiu. Ora, para Deus fazer túnicas de peles de animais, se entende aqui, né? Teve a morte de um animal inocente aqui, que não tinha nada a ver com o pecado de Eva e Adão. Figura de Cristo Jesus. O que Jesus tinha a ver com o meu pecado? Nada. Eu pequei porque eu quis, certo? Então, Jesus morreu no meu lugar. Então aqui, ó, já é a primeira figura de Jesus. Deus matou um animal, fez túnica de pele e vestiu, né? Que mostra já o perdão de Deus, né? A misericórdia de Deus sobre Adão e sobre a sua mulher.
tá certo? Mas, aí, então disse o Senhor Deus: eis que o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal, né? Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O homem não vive mais eternamente, tá vendo? E tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, para que ele não faça. Mas isso, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra de que fora tomado, certo? Então expulsou, né, o homem do jardim que ele estava, por causa do pecado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins, né, ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, morte física. O homem perdeu acesso à árvore da vida, certo? Não tinha mais acesso à árvore da vida, e passou um tempo, foi envelhecendo e morreu, certo? Então aqui nós vemos a entrada da morte espiritual, primeiramente, e depois da morte física. Então, e essa morte, irmãos, passou a todos os homens. Aí depois nós vemos que Adão conheceu Eva, teve Caim, né? Daí já teve o primeiro homicídio, né? Mostrando o pecado, né? O homem vivendo em pecado faz coisa terrível, né? Caim matou seu irmão por inveja, né? Abel, aí começa a história. E aí a gente vê tantas coisas erradas até hoje. O pecado impera nesse mundo, tá certo? E neste mundo um dia o pecado vai atingir, já está atingindo, né, patamares terríveis, né? Hoje o pecado está abundando, né, sobre a terra. A gente vê tanta atrocidade aí, tanta coisa terrível, guerras. A gente vai ver muitas guerras, muito sofrimento ainda, né, nessa terra. Coisas terríveis que a gente tem visto, né? Mulheres, pais matando filhos, filhos matando pais, né? Jogando filho da janela, né? Que a gente vê aí assassinatos terríveis, as pessoas matam os outros, estupram crianças, né? Matam as pessoas e esquartejam as pessoas. Nossa, cada crime bárbaro que a gente vê aí, né? É o homem sem Deus, o homem sem Deus, terrível, né? Na sua soberba, na sua consciência, né? E nós não temos que entender o seguinte: pecado é pecado, viu, irmãos? Às vezes a gente fala assim: mas tem fulano, né, fez isso aqui, tá certo? Assassinou lá, né, estrupou e assassinou o pai, né? Tem que morrer, devia ter pena de morte no Brasil, devia viver. Mas se você mentir, você está sujeito à mesma condenação dele, né? Entendeu? O telefone, fulano está aí? Ah, não está. E o fulano está lá, você mentiu. E é pecado. Mentira é pecado, certo? E você está na mesma condenação do assassino. Você adulterou, né? Parece que não é nada, né? Escondeu da sua mulher, do seu marido, adulterou, ficou com isso mesmo. Está na mesma condenação do assassino. Está na mesma condenação do estuprador. Está na mesma condenação de Hitler, né? Veja aqui que todo pecado, um pecado só que eles cometeram aqui, aconteceu tudo isso que nós vemos aqui, certo? Tem muitas mais coisas para falar, né, do pecado. Mas aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, tem um texto que eu queria colocar. Aqui fala de Salomão, né? Salomão foi o terceiro rei, foi filho de Davi, né? Então teve uma época do povo de Israel, né, da monarquia, tá certo? De Israel, na época dos reis. Então o primeiro rei foi Saul, né? Depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão, tá certo? Então aqui em segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós estamos na época de Salomão, né? E Deus permitiu a Salomão construir o templo, né? Onde então naquela época, naquele tempo, Deus se manifestaria naquele lugar, naquele templo, né? O pai dele, Davi, queria construir, né, o templo, mas Deus não permitiu. Mas falou para Davi juntar a todas as providências, materiais que deveriam ser usados no templo, mas quem que iria construir seria Salomão. Salomão veio e construiu mesmo um belo templo, né?
E Deus aparece para Salomão e faz diversas promessas para Salomão. E aqui, né, em Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler um texto aqui onde Deus fala com Salomão dessa forma, ó, verso 13. Deus fala assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí o verso 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nessa época aqui estava o templo, né? O templo construído por Salomão, tá certo? Que já não existe mais, foi destruído depois de um tempo, mas aqui era um templo bonito, onde tinha o lugar santo, onde os sacerdotes faziam ali os seus rituais. Depois tinha o véu do templo, aí tinha o lugar santíssimo, onde estava a arca, né? A arca representando a presença de Deus. Ninguém podia entrar nesse lugar santíssimo, só o sumo sacerdote estabelecido por Deus entrava uma vez por ano naquele local, certo? Ali estava a arca, né? Dentro da arca estavam as tábuas, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um pote com maná, né? Que Deus deu para o povo quando Deus tirou o povo do Egito, né? Do deserto. Estava lá, no lugar santíssimo. Aí Deus aparece para Salomão e fala aqui várias coisas. Nós citamos só 2 versos, né? Deus fala assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha bem, tudo é Deus que faz, irmão. Deus cerra o céu, não deixa chover se ele quiser, né? Deus manda o diabo assolar a terra se ele quiser, porque o diabo está sujeito a Deus também, faz o que Deus mandar. Aqui, ó, se eu cerrar os céus e não houver chuva, sequidão, época de sequidão, estiagem. Se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, gafanhotos que representando o diabo, Satanás, tá certo? Consumir a terra, destruir a terra. Ou se enviar a peste entre o meu povo, doença, pestes. Aí nós vemos AIDS, nós vemos várias pestes, né, entre o povo. É Deus que faz toda essa coisa, julgamento de Deus sobre a terra por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus é justo. Por isso que eu estou dizendo o pecado aqui. O pecado é terrível, irmão. O pecado, ele acende a ira de Deus. Deus se ira por causa do pecado. Por quê? Porque Deus é santo, ele não suporta o pecado, certo? Então o pecado, ele afronta Deus, a santidade de Deus. O pecado é uma coisa terrível para Deus. Deus detesta o pecado, porque Deus é santo, nele não tem pecado, não tem treva. Então quando nós pecamos, nós que somos criatura dele, nós pecamos, nós afrontamos a Deus, nós desobedecemos a Deus. Aí vem o julgamento de Deus por Deus sobre a terra. Só que tem aqui, ó, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aqui, ó, e orar e buscar a minha face. Então quando você reconhece, o que é humilhar, orar e buscar a minha face? Quando você reconhece que você é pecador, errou, pequei, Senhor. Pequei, errei contra o Senhor, fui soberbo, cobicei, né? A minha carne cobiçou, meu olho cobiçou, eu reconheço que eu errei, sou pecador, sou falho. Humilhar, orar, pedir perdão, né? E se converter dos seus maus caminhos, arrependimento. Você está indo com o caminho errado, você se converte, você volta, você não vai mais para lá, você volta. Conversão, arrependimento de fato dos seus caminhos. Então, se você fizer isso, se humilhar, orar, pedir perdão a Deus, se converter, se arrepender, mudar de caminho, de direção, então eu ouvirei dos céus. Deus está no céu, irmão. Deus, a morada dele, lá no 3º céu. Mas Deus ouve, Deus está atento aqui, Deus vê todas as coisas. Deus está vendo o que nós estamos falando aqui, Deus está vendo o que eu estou falando, Deus, ele está em todos os lugares, ele está atento, né? Aí ele viu que você se arrependeu, que você se humilhou, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Aí entra o refrigério para nós. Deus perdoa o pecado, alivia a nossa carga de pecado e sara a nossa terra, né? Sara a nossa vida, sara a nossa casa, sara a nossa terra, né? Como é que Deus faz? Isso aqui é na época lá, né? Muito antes de Cristo Jesus. Como é que Deus faz hoje? Da mesma forma. Se você se humilhar, reconhecer diante de Deus que você é pecador, que você é falho, que você falhou contra Deus, que você é idólatra, que você é mentiroso, que você rouba, que você desobedeceu pai e mãe, que você foi adulto, que você desejou a mulher dos outros, que você fez falcatrua, que você não pagou o seu imposto que devia pagar, que você... Tantas coisas que a gente faz, tá certo? Se você se arrepender, né? Reconhecer diante de Deus, orar, pedir perdão para Deus, né? E se arrepender, não fazer mais aquilo, tá certo? Reconhecer que Jesus é o seu Salvador, Senhor, aí Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar, certo? Porque tem muita gente que tem Jesus como filho de Deus, sabe que é filho de Deus, que veio na terra, né? Mas não tem ele como Senhor e Salvador. Procura salvação na religião, irmãos. Procura salvação em outras coisas, em nome de Jesus, né? Você anula o sacrifício de Jesus. Se fizer isso, peca contra Deus de novo. Quando você tenta achar um meio de salvar que não seja por Cristo Jesus, somente através de Cristo Jesus. Tinha muito mais coisas para falar, a gente vai falar sobre pecado outras vezes, mas esses dois textos aqui eu creio que já é suficiente, né? Depois a gente vai falar mais a respeito do pecado lá em Romanos, né? Tinha outras colocações aqui do Isaías, por exemplo, né? O profeta Isaías, depois de anos, veio o profeta Isaías e Deus falou na boca dele. E no capítulo 59 do livro de Isaías, nós achamos esse texto aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Tá certo? Então veja bem, Deus está sempre com a mão estendida para nos salvar, e o seu ouvido está atento, agravado, para poder ouvir. Tá certo? Nem o seu ouvido agravado, quer dizer, não está tampado, ele está atento para ouvir a nossa oração, a nossa humilhação. Aí, mas o que acontece? O capítulo 2, o verso 2, ó. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Né? Então as vossas iniquidades fazem divisão entre nós e o Deus. E os nossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Deus não suporta o pecado. Ele não pode ouvir e olhar para o pecado. Só quando você se arrepende, quando você se humilha, reconhece, recebe Jesus, Jesus assume o seu pecado sobre ele, a sua morte, né, na cruz do Calvário, você crê nisso pela fé, aí Deus pode olhar para você de novo, porque o seu pecado não está mais em você, está sobre Jesus. Jesus já pagou o seu pecado, certo? Essa é a maneira, é a forma de Deus nos perdoar. Não tem outro meio, não tem. Então deixo mais essa mensagem aqui, né? Entenda que o pecado é um câncer espiritual, uma lepra espiritual na nossa vida, e o pecado tem um agravante. Muitas vezes a pessoa peca, e peca, e peca, e o pecado parece que já não é mais pecado, é igual a lepra, né? A pessoa está leprosa, às vezes não sente mais, né? Porque a lepra já consumiu ali, tá certo? Assim é o pecado. A pessoa peca, chega uma hora que acha que até que está certo, passa a achar que está certo o pecado, isso é um agravante, né? O pecado não dói mais na consciência, não dói. Quando você peca a primeira vez, isso aí vem naturalmente vem um remorso na nossa vida, né? Porque nós pecamos. Mas quando você peca várias vezes seguida, né? É igual o pessoal fala aí, uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Então o pecado cometido várias vezes tem essa situação de a mente estar cauterizada. A mente fica cauterizada e a pessoa não enxerga mais o pecado. A pessoa peca e acha que não é, né? Vive na idolatria e acha que não idolatra, né?
tem ídolos, adora ídolos, né, imagem, e acha que não é. Tá certo? Mente e acha que não mente. Né? Faz tanta coisa errada e diz que não tem problema. Engano de Satanás. Você possa reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, receba Ele, né, se humilhe diante de Deus, Olha aqui, a humilhação tem que ser diante de Deus, não é diante do homem. Você se humilha diante de Deus, reconhece que é pecador, que é falho, pede perdão, recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, e você vai ver que a sua vida vai ser mudada. Deus vai mudar a sua vida, né? Você vai tirar esse peso do pecado que está sobre você que não aceitou Jesus ainda, né? Falando aqui, né? E aí Deus vai mudar a sua vida. Não é que vai ser um mar de rosa, não é isso não. O Evangelho não é isso. Nós temos aflições, nesse mundo nós temos aflição. Eu, por exemplo, estou passando por aflições, estou aqui pregando, mas só Deus sabe, né? Então, existe as aflições da nossa vida, normais, tá certo? Mas Jesus nos dá força, Jesus nos ajuda. Você possa fazer isso, receba o Senhor Jesus aí como seu Salvador e Senhor. E o mais importante, né? Apesar das aflições dessa vida, você um dia vai estar no céu. Não por você mesmo, não por mim mesmo, não pela religião, mas por Cristo Jesus, que morreu por você e por mim, pelos nossos pecados. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Creia nisso e seja salvo. Em nome de Jesus.